Então, muitas pessoas estão me procurando nesse período de quarentena por estarem com alguns distúrbios psicológicos. Isso só tende a piorar, porque nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar. O fato é que quem sempre ganhou muito dinheiro vai continuar ganhando. Talvez nos últimos 100 anos, nunca houve na história movimentos que não fossem controlados por decisões econômicas, né? Sim. Assim. A própria estrutura da medicina funciona assim. Até 1954, na China, os médicos eram contratados para cuidar da família, das famílias, né? E eles eram pagos mensalmente, recebiam uma mensalidade para cuidar da família. E no mês que algum membro da família adoecia, eles deixavam de receber, porque eles não tiveram competência na execução do seu papel. Então, o médico chinês, da medicina tradicional chinesa, ele procurava todas as formas, por todos os lados, de conseguir manter a saúde. Agora, imagine agora, você que está me assistindo. Se algum laboratório médico descobrir um medicamento que cure todas as doenças, um medicamento que cure todas as doenças, para tudo e seja barato, né? Você acredita que esse medicamento vai ser divulgado, que vai ser vendido? Jamais. Porque este medicamento desmontaria toda a indústria farmacêutica, que é a indústria mais bilionária do planeta, né? Então tudo é regido por interesse econômico. Então vocês pensem assim, do ponto de vista da tecnologia eletrônica, o desenvolvimento da tecnologia da eletrônica, por exemplo, há cerca de 40 anos atrás, um telefone celular seria algo de ficção científica, né? Houve um desenvolvimento gigantesco na área da eletrônica. Na área de... Em 1969, só para vocês terem uma ideia, em 1969, mesmo que você não seja interessado em tecnologia, não desista, o que eu estou falando é importante, né? Em 1969, ou seja, há 51 anos atrás, já eram aposentados aviões supersônicos. Já estou dizendo, já eram aposentados aviões de caça supersônicos. Imagina o que não tem hoje em dia, né? Porque o salto da tecnologia, ele não é linear, ele é logarítmico. Então, ele é exponencial. Então, da mesma forma, eu pergunto, imagine se já não tem um remédio ou um medicamento que cure tudo. É claro que já tem, mas este medicamento, ele destrói toda a indústria farmacêutica. Então, voltando à sua pergunta, que eu respondi sem responder nada. Hoje em dia as pessoas estão surtando muito, né? Por conta dessa quarentena. Tudo isso é programado. Porque não tem um movimento neste planeta que não seja programado. Tudo é programado, absolutamente programado. E a grande questão é que quem não tem a informação acha que acredita no jogo. Sim. É isso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E isso não é uma questão de você, acredito ou não acredito. Você não precisa acreditar em mim. Se você estudar história, sempre foi assim. Nunca foi diferente. Então, o que a gente está passando é isso. As pessoas estão surtando porque elas não se prepararam antes. Agora elas têm que correr. E como que seria uma preparação, mesmo que fosse agora correndo? O que elas poderiam fazer do ponto de vista psicológico? O que elas podem fazer agora? Isso. Dá para fazer alguma coisa?
Não sei se dá para fazer alguma coisa. Existe um conjunto de pessoas que ainda tem jeito, né? Porque elas conseguem ser um pouco mais humildes e flexíveis e olhar um pouquinho para a sabedoria ancestral. Agora, existe aquelas pessoas mais rígidas e irredutíveis que não sei se tem jeito. Talvez tenha que cair nos remédios, os benzodiazepínicos, os ansiolíticos mesmo, né? Isso não adianta, isso deixa a pessoa meio dopada durante um período de tempo, não resolve nada, produz efeitos colaterais, né? Mas a gente está passando por um grande processo de seleção natural. As pessoas não estão percebendo, mas é um grande processo de seleção natural. Talvez seja uma iniciação É espiritual. Até. É uma iniciação espiritual. As pessoas sempre foram dominadas pelo medo. Sempre. E agora estão sendo dominadas pelo medo novamente. Então eu acredito que... Não sei quanto tempo isso vai durar. Mas elas são convidadas a olhar para outros ângulos da vida. Existem as pessoas que são dispostas para isso. Vão olhar para outros ângulos da vida. E existem os que vão se encruar. É a seleção natural. No caso, eu acho que não é... Tenho medo, claro, mas eu acho que tem um outro problema, que é a questão da pessoa ter que olhar para ela mesma, né? Para ela mesma e para as relações que ela construiu, que ela está tendo que conviver de perto, que não tem muita escapatória de convivência agora, né? Então, é que as pessoas, em sua grande maioria, não entendem nem o que é olhar para si mesmo. Certo. Esse termo já é incompreensível, porque nunca existiu. A maior parte da humanidade sempre se desenvolveu dando conta das demandas externas. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer mais aquilo outro, e vai dando conta das demandas externas, sem olhar para dentro, porque não foi nos ensinado isso. E por que não foi nos ensinado isso? Porque existe um protocolo a ser cumprido pelas estruturas. Claro. Então, nunca nenhuma estrutura quis mostrar para ninguém como resolver os seus problemas emocionais. Por quê? É preciso que todo o contingente humano fosse muito doente para poder ser controlado. E para poder consumir, né? E para poder consumir. Acho que isso começa bem na Revolução Industrial com tudo, né? Sim, claro. Então, por isso que eu digo, faz uns 100 anos que isso aí acontece dessa forma. Então, a mecânica da divulgação da informação, a mecânica de como a coisa chega para as pessoas sempre foi controlada. Nesses últimos 100 anos, mais do que tudo. É por isso que quando até os meus alunos perguntam, eu preciso de alguma bibliografia, eu sempre respondo, consuma coisas que foram escritas no mínimo há 70 anos. Certo. Porque é mais garantido que vai ter sido escrito por alguém que estava menos afetado por essa condição toda que nós vivemos hoje em dia. Então, é assim. Por isso que as pessoas estão buscando formas alternativas de cura. Claro. Porque elas sabem que... Elas começaram a perceber que dentro desse sistema, você cura uma coisa e estraga outra. Lógico. Você toma uma vitamina, mas aquela vitamina é um complexo já, é um componente isolado, que não tem na natureza. Isso que é importante a gente imaginar. Porque a estrutura orgânica do homem foi desenvolvida dentro de um contexto onde ele se utilizava de elementos complexos. Nunca na natureza se isolou um elemento e tomou aquele elemento de uma forma isolada. Então, esses elementos isolados, extraídos de uma forma particular e específica, elas vão descompensar o corpo de alguma forma, ok? Então, o potássio da banana, quando a pessoa come, não era só potássio, era potássio com uma série de outras coisas e o organismo foi se desenvolvendo para que ele absorvesse dentro daquele contexto. Então, se eu isolo o potássio e dou potássio puro, não tem código no corpo para assimilar aquilo ali de uma forma pura. Então, este que é o problema. Então, e se isso for feito, vai causar distúrbio em alguma área. Porque o ser humano, ele não pode ser tratado de um ponto de vista isolado. Ele é o todo. E a estrutura da medicina alopática foi seccionando o indivíduo, né? Isso é a estrutura de Descartes, né? Foi fazendo uma análise cartesiana da coisa. Então, eu vou dividir e vou colocar especialidades. E o ser humano não funciona assim. Nada funciona assim. Porque, de repente, ele sofre uma pressão psicológica X
e ele tem um problema de estômago, ele tem um problema de perfuração no estômago, esqueci aquela doença que você... Úlcera. Gastrite, uma gastrite nervosa. Uhum. Aí a pessoa pensa, nossa, no que as preocupações têm a ver com o meu estômago? Tem tudo a ver, sempre teve a ver. Mas há 100 anos, a medicina segmentou o ser humano e está tratando o ser humano como se fosse uma máquina. A medicina trata o ser humano como se fossem ingredientes dentro de um tubo de ensaio. Sim. E esquece que existe uma coisa por trás disso chamada vida. E isso a medicina alopática desconsidera. Por que ela desconsidera? Porque não é interessante considerar isso. Claro. Porque aí a pessoa vai consumir mais. Sim, então toda a questão dessa humanidade é fundamentada em poder econômico. Porque quem tem dinheiro manda. Quem tem dinheiro manda e compra. E se não for de acordo com aquilo que eu quero, eu te mato. Nossa. Sempre foi assim. Sempre. Nunca foi diferente. Não chega a matar, mas muitas vezes isola, né? Exclui a pessoa do círculo. Ou é uma morte física ou é uma morte em outro nível, uma morte da ideia dele. Exato. Então, na medicina, toda descoberta que poderia levar o indivíduo à libertação de alguma coisa ou à cura, é uma coisa compartimentada. E nos filmes dá-se dica disso aí a todo tempo. Por exemplo, no filme Caçadores da Arca Perdida. Vocês se lembram lá, o Harrison Ford, ele descobriu a Arca da Aliança. Descoberta a Arca da Aliança, o final do filme, como o filme termina? Aquela descoberta do professor, arqueólogo, né, é encerrada dentro de uma caixa de madeira, e o filme termina com um indivíduo levando aquela caixa de madeira até um galpão gigantesco que tinha milhares de outras caixas de madeira. Ou seja, é mais uma coisa que vai ser esquecida, porque não é interessante. Então, a ciência de hoje em dia, a ciência de faculdade, eu insisto, a ciência ensinada acadêmica, a ciência acadêmica, ela é assim, eu descubro isto. Se isto é interessante para o sistema, ele é absorvido pelo sistema. Se não é interessante, vamos esquecer isto e talvez criar um esquecimento até na própria pessoa. Claro. É assim que funciona. Sempre funcionou assim. Nunca vai mudar. Isto não muda. Não, agora, muda se tiver uma mudança a nível espiritual mesmo, né? Só se isso acontecer. Agora, eu não sei se isso aí acontece assim tão rápido. Agora, eu insisto em dizer, você não precisa acreditar em mim. Basta você ler a história. A história sempre funcionou assim. Das pequenas às grandes coisas. Até você sabe de uma informação. Se isso é interessante eu falar, eu falo. Se não for interessante, eu omito. Isso em tudo funciona assim. Porque sempre existe um exercício de poder nas relações também. Não existe um exercício de verdade. Aquilo que é conveniente eu falo, o que não é conveniente eu não falo. É o fundamento da sombra. E essa condição microcósmica, ela se multiplica no contexto planetário. Então, a ciência descobre alguma coisa. Se aquilo vai ser de interesse do sistema, aquilo é mostrado. Se não vai ser do interesse do sistema, não vai ser mostrado. Funciona assim, sempre funcionou, nunca vai ser diferente. Né? Nesse sistema, como ele é arranjado hoje em dia, com esse padrão de consciência, nunca vai mudar. Porque o que determina esse tipo de comportamento é o padrão. Então, mas é o padrão de consciência coletivo. É o padrão de consciência coletivo. Que cria determinados mecanismos e determinadas pessoas que vão reger todo esse mecanismo. Sim. Se você tem uma mudança no padrão das pessoas, do coletivo, você acaba mudando tudo isso. Mas isso depende de uma mudança real, né? Depende de uma mudança real, mas não dá para ter uma mudança real sem consciência. Não, sim, então. Através da consciência. Através da consciência. E consciência, as pessoas pensam assim, o que significa consciência? Isso. Né? A palavra é simples. Consciência, tornar ciente de. Então, é que as pessoas acham que consciência é o tempo todo. Ela está consciente, ela não tá desacordada, entendeu? Entendi. Elas não sabem que tem um outro significado. Elas não entendem o que significa estar consciente. Estar consciente para elas é estar acordado. Acordado para o dia a dia. Abri o olho e estou consciente. É isso que elas acham que é consciência. E não tem nada disso. Que é um termo médico também, que se usa. A pessoa está consciente, a pessoa está desacordada. Então, nós temos um outro problema.
A nossa língua é extremamente limitada para a abordagem da verdade. Com certeza. Nós temos um outro problema lexical. Por que isso acontece? Porque uma mesma palavra pode ter muitos significados. Isso. Então você vai empregar palavras que podem ter diversos significados e você vai criar uma incompreensão uma compreensão errada no outro. Sim. Você fala uma coisa, mas o outro vai entender de uma forma completamente diferente também. Então nós temos grandes problemas. Por isso que vídeos curtinhos não resolvem. Não. Vídeos curtos distraem a mente, mas eles não resolvem. Né? Para resolver, você tem que estar disposto um pouco a parar, ouvir, isolar-se das coisas, do seu contexto e ouvir um pouquinho mais. E isso em tudo. A nossa história, uma das coisas mais importantes de você estudar é história. Porque você conhecendo exatamente como as coisas foram, você vai saber por que você está aqui. E você sabendo por que você está aqui, você consegue exatamente definir a sua trajetória futura. Mas as pessoas não conseguem, não estudam a história. Porque a história que elas aprendem na escola está errada. Pois é, esse é o problema. Porque como que você vai estudar a história? Ouvindo os dois lados. É que nem briga de marido e mulher. João brigou com Maria. Pergunta para Maria. A versão de Maria é: João é um safado. A versão de João é: Maria é uma safada. Quem tem a verdade? Nenhum dos dois tem a verdade. Mas você precisa ouvir os dois lados. Ok? E a versão que nos é contada da história é uma versão. Nós precisamos buscar o outro lado. Então, mas aí a pessoa tem que pesquisar. Claro. Tem que sair da zona de conforto e ir Claro. atrás da verdade. Ela precisa ter gosto por conhecer a verdade. E a verdade, ela nunca vem de graça. A verdade nunca bate na porta. A verdade é um animal fugidio. Você precisa ser muito esperto para você conseguir pegar. Então, mas voltando a falar do que é consciência. Porque não é a pessoa estar acordada. Como que você definiria a consciência? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é como que as pessoas ficaram inconscientes. Porque o ser humano já nasceu consciente, mas ele ficou inconsciente por alguma forma. Uma criança é absolutamente consciente. Ela vai ficando inconsciente com o decorrer do tempo. Como que essa inconsciência acontece? Quando você hospeda dentro de você medo. E quando você tem algum tipo de medo, você tem um freio de mão puxado, o raciocínio sobre determinada estrutura é limitado e você estaciona na vida. E a maior parte das pessoas são assim, são estacionadas por conta de medo. Elas acham que elas estão conscientes, porém, porque elas estão acordadas, mas elas estão vivendo uma inconsciência. Mas essa consciência, ela fica aonde? Porque a pessoa acha que tudo isso é cerebral. Eu estou consciente, eu estou inconsciente. A consciência é um campo. É um campo de energia. Muitas pessoas, de uma forma equivocada, acreditam que o raciocínio delas é no cérebro físico. O cérebro é o terminal físico das operações neurais. Mas a consciência envolve campos. É por isso que muitas vezes você está junto com um grupo de pessoas, com uma clã, e lá você tem um determinado padrão de raciocínio, mas você vai para outra clã e você começa a raciocinar de uma forma completamente diferente. Porque a nossa consciência é moldada de acordo com o campo que a gente estabelece nas ligações pessoais que a gente faz. Certo. É assim que acontece. E existem clãs de diversos tipos. Dentro do nosso processo formativo, nós vamos criando, no decorrer da nossa vida, diversas clãs. Chega um determinado momento que você pode estar em qualquer uma, que você mantenha o seu nível de realidade desperto. Mas então, isso a pessoa precisa se isolar muito para saber quem ela é. Então consciência, do ponto de vista do que você está falando, seria a pessoa se conhecer. Claro, isso aqui é a máxima dos antigos filósofos, né? Note-se ipsum, ou seja, conhece a ti mesmo. Gnot-se autem, homem, conhece-te a ti mesmo. Isso é a máxima de todos os filósofos. Agora, o conhecer a si mesmo não é conhecer-me de modo a adaptar-me no clã do outro, porque a baixa autoestima faz com que nós nos moldemos àquilo que o outro vai ter como certo e errado para que a gente possa ser aceito na clã. Claro.
E esta baixa autoestima é um problema emocional. E de onde vem este problema emocional? Do medo de não Sim. ser aceito. Então começa no medo. Começa no medo. Outra coisa que eles interpretam, essa homem conhece-te a ti mesmo, sim, então vamos cientificamente descobrir como é que funciona. Porque não é, na verdade, a descoberta de como funciona a célula. É como funciona o ser humano. É como você funciona. E para que isso aconteça, você precisa buscar a sabedoria tradicional. Então, mas a pessoa não sabe, ela não sabe nem que existe algo nela que não é material. Porque quando a gente está falando de consciência, a gente está falando de ter consciência não da realidade material, né? A consciência de algo que não é material. E quando esbarra nisso que chega o problema, porque a pessoa não consegue identificar que tenha algo nela que não seja material. Percebe? Que seria, entre aspas, o espírito. A pessoa não consegue identificar esse espírito. Ela só identifica. Então, quando você fala em consciência, a pessoa fica perdida na matéria. Ela acha que ter consciência é ter consciência sensorial, é ter consciência mental, né, de algo, é raciocinar algo. Isso é consciência para as pessoas. Elas não conseguem entender que tem algo que é imaterial e é disso que você tem que ter consciência. Então, como que se chega nisso? Então, mas não se tem mais desculpa para isso. Porque a física quântica tem mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, não é há mais de 10 anos, é há mais de 100 anos. Científica e tecnicamente, você sabe que o padrão mental determina o comportamento da matéria. Não, Isso tudo tem bem. mais de 100 anos. Tudo bem, a parte mental até dá para entender. Mas o problema O que você pensa no seu cérebro, a pessoa acha que é no cérebro. O pensamento acontece na caixa craniana, entendeu? Esse é o ponto. Então, o que você pensa na sua caixa craniana vai criar a realidade. Até aí a pessoa consegue. Não, tem gente que não consegue. Não chega nem aí. Sabe quem são essas pessoas? As pessoas da área de humanas. Elas acham? Se tiver um engenheiro aqui sentado aqui, um engenheiro, um físico, e você falar dessa realidade quântica, todos vão acreditar, todos vão aceitar, faz parte do estudo dele. Eles sabem que a realidade é determinada por um conjunto de crenças. Então, mas esse pessoal da área de exatas, eles sabem disso, porém, eles ainda, uma parte deles acredita que essas crenças, elas ficam na caixa craniana. Eles não conseguem avançar um pouco mais, só os que são mais filósofos, né? Os que estudam realmente a física quântica profundamente. Sim. Mas eles não conseguem avançar para a questão de algo imaterial, mais imaterial, não só um pensamento. Porque até o pensamento eu acho que grande parte das pessoas consegue chegar. Agora, além do pensamento, o que é esse lugar, além do pensamento, essa coisa, esse estado? Mas as pessoas, veja bem, mas se chegar nesse ponto já está muito bom. No pensamento? Sim. Se chegar nesse ponto já está muito bom. Você ter a consciência, porque não é o pensamento, é a crença, é diferente. Tem pessoa que fala assim, eu penso positivo o dia todo. Isso. Você pensa positivo o dia todo, mas sente negativo o dia todo. E você está pensando positivo para tentar combater uma crença negativa. Então, agora nós temos duas coisas, o que você pensa e o que você sente. Que são duas coisas imateriais. Claro, porque uma é do consciente e outra é do subconsciente. Tá, e você estava falando da área de humanas. A área de humanas acredita no quê? Ela acredita no sentir? A área de humanas acredita em Karl Marx. Não, eu sei, mas essas pessoas, geralmente, elas acreditam no sentir. Elas têm essa coisa do sentir, da emoção, de se confraternização com a dor do outro. Eles têm um sentir. Talvez eles não tenham uma percepção. Você está me entendendo, né? Sim. Talvez eles não alcancem essa questão de que um pensamento junto com a emoção cria a realidade. Mas eles percebem que existem as emoções. Percebem que existem as emoções. Mas eles talvez não acreditam que isso molde a realidade. Talvez seja esse o ponto, né? A falta desse tipo de pessoa é um tipo de falta chamado falta de referência. Ah, sim. Pessoal da área de humanas. Pessoal da área de humanas. Você vai agora na USP.
Agora não, porque está fechado. Mas você vai uma cadeira de filosofia. Quem que eles estão estudando? Os cartesianos. Aham. A filosofia cartesiana. Ele vai estudar a filosofia grega dentro de conceitos extremamente limitados. Se você pegar, por exemplo, um cara que está saindo da universidade lá, e da universidade de filosofia, e falar assim, me fale sobre Platão, sobre Heráclito, sobre Sócrates, sobre Sófocles, sobre sei lá quem mais. Ele vai versar meia dúzia de coisas. Aí você vai falar assim para ele, me fale sobre Krishna. Ele não sabe nem direito quem é. O grande problema é que o conhecimento filosófico, ele também, o conhecimento filosófico acadêmico, ele é extremamente materialista. Então, mas eu conheço muitas pessoas da área de humanas que são, entre aspas, crentes na espiritualidade, que são até iniciadas por exemplo, no tal, entendeu? Que seguiram uma linha, entre aspas, espiritualista. Será que essas pessoas não acreditam em algo além? Acreditam mais ou menos em algo além. Acredito em algo além. Mas não sei onde você quer chegar. Não sei onde você quer Não, chegar. é que eu quero chegar, na verdade, na questão da consciência, porque o que eu sinto é que muitas pessoas não entendem o que é isso, o que é a consciência, o que é você perceber, porque uma coisa é você ter consciência do corpo, do sentimento, da emoção, dos pensamentos e de algo além. Ok. Isto não é atingido com a mente. Então, esse é o Isso ponto. não é atingido, porque a mente é um limite. É a mesma coisa para você ver uma ilha, você precisa estar fora da ilha. Primeira coisa. Se você é morador de uma ilha e você quer ver as dimensões daquela ilha, você tem que ir fora dessa ilha. Ou voar muito alto para você conseguir ver as dimensões dela. Então, enquanto o indivíduo estiver no mundo da mente, ele não consegue ver algo que é criado por ela mesma. Claro. Então, para perceber porque na verdade as pessoas estão mal, elas têm medo, porque elas não sabem que existe alguma coisa além dessas consciências que eu falei, que seria a material do corpo, das sensações, a emocional, das emoções, a mental, dos pensamentos. Ela fica presa nesses 3 tipos de consciência, né? Tem umas que nem nesses 3, mas vamos dizer, a pessoa mais evoluidinha, ela consegue perceber que tem 3 partes, né? Sim. Elas não conseguem perceber, e nessas 3, o medo é presente, entendeu? Agora, se você começa a perceber que tem algo, um 4º estado de consciência desse espírito, né? Aí eu acho que o medo para. Claro, mas... Por isso que eu tô querendo chegar nesse ponto, porque para a pessoa parar de sentir medo durante essa quarentena, ela tem que sim, nós tentar. estamos falando da quarentena. Exato. Desculpa, a viagem foi grande agora. Ela teria que saber e perceber e ter consciência desse 4º estado, que seria o estado primordial, que é o espírito. Claro, mas isso aí é 0,1% da população. 0,01% Então, da mas a população. solução para o medo não é você ter consciência dos seus pensamentos, Não. das suas emoções, das suas sensações, do seu corpo. Para você parar o medo, você tem que saber, com certeza, que existe algo além dessas 3 partes mais baixas. Então, como que a pessoa consegue dar os primeiros passos entendi. para perceber esse 4º estado, que é o espírito, que na verdade é o início de tudo? Sim, é que a palavra espírito já dá medo na maior parte das pessoas. Sim, então vamos... A palavra espírito já dá o medo, porque as pessoas pensam em alma penada. Não. Pensa no espírito de porco. Eu tenho medo do espírito de porco. Não, vamos dar um outro nome, então, para esse 4º estado, que seria o estado primordial. Tá, isso aí a gente pode entender como mente abstrata. Mente abstrata. É mente abstrata. Ou uma mente superior, talvez. Uma mente superior. Uma mente Por exemplo, superior. Einstein já falava que a imaginação, né, ela transcende os limites da razão. No sentido de conseguir ir além
A imaginação é o início de tudo. Então, ele, dentro de uma frase, ele coloca as questões quânticas de uma forma clara. O que salva tudo? Chama-se meditação. É isso. Então, mas na meditação a pessoa ela vai por onde? Porque ela vai chegar, o que ela vai encontrar quando ela medita? Eu tô falando da pessoa comum, que nunca teve, ela nunca teve um glimpse, ela nunca teve um vislumbre do que é essa mente superior. Então, mas aí eu vou citar um outro exemplo para você. Vou baixar um nível mesmo, ok? Quem já assistiu o filme do Sylvester Stallone, aquele que ele era o lutador? Rambo? Não. Não, Rambo é outro, Não. Ai. Pior quem tá assistindo. Rocky! O Rocky. Veja bem, não teria um Rocky Balboa sem um treinador. Ah, então esse é o ponto. Entendeu? Por trás do Rocky Balboa, você tinha um treinador. É comum, o ocidental aceita isso. Sim. Mas ele não aceita que você tem que ter um guru. Um treinador da consciência superior. Exatamente. Dessa consciência mental superior. Sim, ele aceita que o Rocky Balboa ele pode ter um coach lá e aquele coach ser o grande responsável pelo sucesso dele. Na verdade, por trás de todo lutador, você tem uma pessoa que está vendo o erro do lutador. Porque é como o exemplo da ilha. Quem está dentro da ilha não consegue ver a ilha. Agora, o treinador, o coach, consegue olhar como o lutador está agindo, o seu posicionamento e movimentação, para poder corrigi-lo. Nós aceitamos isso. Então, mas não só isso. Nós aceitamos hoje em dia, todo mundo aceita o coach mental, não, emocional. Mas não tô falando de coach mental. Não, sim. Mas eu tô falando de outra coisa. Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é que até isso se aceita hoje em dia. Esses coaches que têm metas de desempenho, Sim, mas eu não tô onde a falando pessoa disso. controla. Não, eu sei. Por que a pessoa aceita o coach do Rocky Balboa? Porque nunca teve uma mídia falando mal dos coachings de lutadores de boxe. E nem desses coachings novos. Não, nunca falou. Agora já teve mídia defamando o guru. Sim, claro, então, esse é o ponto. Exatamente. Então basta uma notícia na mídia que difame um guru. Pronto. É o suficiente para você criar na sua mente um medo de que o guru vai te passar a perna, de que o guru vai assediar você, de que o guru é um sacana, etc. Então as pessoas são controladas pelo medo. É uma porcentagem muito reduzida de pessoas que já tiveram um guru sacana. Mas basta você ter visto a notícia, já criou um medo dentro de você que você estabelece uma regra, que todo guru é sacana. Mas nunca noticiou-se nada de treinador de lutadores de MMA, de lutadores de boxe. Então, você aceitou isso. Você autorizando a população. Então, as pessoas aceitam dados inverídicos e com elas constroem a sua realidade. Sim. O problema é isso. Então, agora, sem um guru não tem jeito. Eu sei, mas será que esse guru que você está... Porque agora a gente está falando de um coach de mente superior, ok? Nós estamos falando de um outro nível que precisa ser... a pessoa precisa ser conduzida para a percepção desse nível mental superior. As pessoas não sabem nem sentar e ficar quietas meia hora. A ansiedade é maior do que tudo isso. Você está falando de um nível muito evoluído. Não, eu estou falando que a ansiedade é muito grande por causa do medo. E a pessoa tem medo por conta de não perceber que existe esse nível mental superior. Sim, claro. Então, na verdade, a raiz do problema é a pessoa não aceitar, não conhecer, não reconhecer que existe algo a um nível superior, um nível mental superior. Eu vou falar isso em vez de espírito, né? É, claro. A pessoa não consegue O índio chama isso de grande espírito. Então... E o índio aceita isso tudo por quê? Porque não tem uma TV, nem um rádio, nem um meio de comunicação, nem um jornalista entre eles falando coisas. Então, com certeza. Agora, a pessoa, ela precisa de alguma maneira perceber realmente, sentir dentro dela que existe essa região mental superior. Porque aí o medo acaba. Então, na verdade, ela precisa de uma direção para chegar nisso. Está falando de coisas muito elevadas. Não, o medo só acaba quando você percebe isso. Sim, mas o medão, mas a gente está falando dos medinhos. Sim. E os medinhos acabam como? As pessoas estão com medo de coisas, de boatos. Você está falando do medo existencial. Não, é porque os boatos... É porque, na verdade, as pessoas têm medo de morrer.
E elas têm medo de morrer por quê? Porque elas não acreditam que tem essa parte superior, que elas são isso. Elas acreditam que elas sejam essas partes fragmentadas. Ah, eu tenho uma mente, um intelecto, né? Uma mente que pensa, tenho essa parte emocional que sente e tenho um corpo. Uma pessoa que está ligando para você, pedindo um remédio para ficar bem, você acha que dá para explicar isso? Não dá. Mas eu estou querendo uma solução real para a situação. A solução real leva tempo. Tudo bem, mas como que é o primeiro passo para chegar nisso? Arrume uma escola de conhecimentos tradicionais iniciáticos, da qual você possa conhecer de uma forma mais clara as verdadeiras diretrizes da vida. E você conhece alguma escola? Sim, você entra por uma linha teosófica, uma linha gnóstica, uma linha da eubiose, uma linha martinista, uma linha qualquer conhecimento tradicional. Até Sufi, por exemplo. Sufi, tá ótimo. Qualquer uma dessas. Ah, mas eu sou cristão? Sim, ótimo. Seja um cristão gnóstico. Tá ótimo. Não é um cristão de igreja, é um cristão gnóstico. Ah, mas eu sou evangélico. Não tem problema, estude os evangelhos apócrifos, o livro de Enoque, estude a vida de Jesus, a vida secreta de Jesus. Se interesse pelo assunto, resolveu. Ah, mas eu sou budista. Ótimo, leia o Dhammapada, leia as 4 verdades nobres, leia o caminho óctuplo de Buda. Ah, mas eu sou o quê? Hinduísta. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, leia o Bhagavad Gita. Ah, mas eu sou um bandista. Estude os orixás direitinho, estude a cultura, estude tudo isso. Né? Estude as raízes, a fonte, leia as coisas fundamentais da Umbanda. Não tem qualquer coisa. Porque essas religiões são linguagens. Linguagens, ou seja, são formas diferentes. Como o próprio nome diz, você pode falar um poema em diversas línguas, mas o poema continua sendo o mesmo. Claro. Então não importa a sua religião, importa que você chegue à percepção do que aquilo ali tinha de real. Da percepção dessa mente superior. Claro, e todas elas vão falar a mesma coisa. Que existe essa mente superior. Todas. Então, na verdade, a solução para o medo que as pessoas estão sentindo agora é ser humilde o suficiente. Claro. E dizer assim, nossa, olha como eu estou. Eu preciso de ajuda. Aonde que eu vou achar essa ajuda? Não é no remédio. O remédio vai remediar. Sim. Então, vamos atrás do que vai realmente mudar a causa, vai mudar o medo. Sim. Agora, o que acontece é que é muito decepcionante você ter a percepção de que você não sabe nada. Então, por exemplo, toda vez que eu pego um livro bom, por exemplo, que eu estou lendo aqui uma tríade escrito no ano 1000, né, dos ensinamentos de... esqueci o nome. Jesus Cristo, do codificador do Tantra, do Abhinavagupta. Ah, sim, né? sim. Eu penso assim, nossa, como eu sou limitado. Claro. Agora, você percebe que você é limitado quando você olha para cima e estuda alguma coisa muito mais elevada do que você. E existe um conjunto de pessoas que são mais identificadas com um viés sociológico que estudam relações tribais, a natureza, Gaia, coisas que estão ao seu próprio nível, e acredito que o conhecimento é formado pela troca e experiência dos iguais. Entendi. Isso é um conceito muito recente. Isso é um conceito sociológico de 100 anos de idade, porque as escolas tradicionais não tratam disso. Então, se a pessoa... a solução é, primeiro, ser humilde e admitir que você não sabe. Primeira coisa. Que você não sabe nada sobre aquilo que realmente Você resolve. não sabe nada de nada. Primeiro passo Então, é ser humilde. Ser humilde. Não sei nada. Nada. Existe algo que eu não conheço, definitivamente eu não conheço, e que é a solução para o meu medo, para o meu problema. Sim. O medo e todas as derivadas, né? Do Sim. medo, ansiedade, né? Agora, veja bem. Quem é a referência para as pessoas de hoje em dia? Aqui, vamos... Brasil. Leandro Carnal. Sim. O nosso vizinho aqui, que eu esqueci o nome, o que anda com bengala hoje em dia, que sempre está comprando abacate aqui no marché. Esqueci do nome. Pondé. Eu penso assim, essas são as referências? Eles são filósofos, né? São filósofos, mas são a Monja Coen, entendeu? Que são aquelas pessoas que estão na mídia, são as pessoas aceitas pela mídia. Então, esse que está sendo a referência, eu penso assim, por que não Helena Blavatsky? Nossa, uma gota do conhecimento da Blavatsky
vale por 1000 palavras dessas pessoas. E por que as pessoas mostram o Leandro Carnal e não mostram alguma coisa de pessoa assim? Que o conhecimento dessa pessoa assim realmente tem um poder tão grande que faz a pessoa estremecer suas bases e questionar tudo. Entendo. Então não dá pra mídia mostrar. A mídia não vai mostrar Não vai. Então, resumindo, a pessoa tem que ir atrás. muito. Ela tem que research. Ela tem que Claro, pesquisar. ela tem que pesquisar, senão não vai dar em nada. Ela tem que pesquisar alguma coisa escrita, como você falou, há mais de 100 anos, mais ou menos, né? Mais 70, pelo menos, né? A mais de 70 já dá certo. Entendi. E aí ela tem que buscar também essas escolas, né? De conhecimento Sim, uma escola superior. tradicional de conhecimento superior, não na instituição acadêmica socialista. Porque nesses lugares de conhecimento superior, a pessoa vai conseguir entender o que é isso que a gente está falando de mente superior. Sim, claro. Por exemplo, está muito complicado. Vai numa escola tipo filosófica, Nova Acrópole, por exemplo, que é uma escola filosófica que estuda da filosofia clássica, mas também leva em consideração esses outros expoentes de consciência. Porque aí eu acho que se a pessoa realmente tiver a consciência desse ser superior que ela é, dessa parte mental superior que ela é, o medo ele diminui muito ou termina. Claro, termina, o medo termina. Porque a pessoa fica Sim. consciente de algo Ela precisa maior. desenvolver aquilo que Abhinavagupta chamava de satarka, que é o racionalismo intuitivo. E o racionalismo intuitivo é negada pelo classicismo filosófico. Okay. O classicismo filosófico nega essa percepção. E esse racionalismo intuitivo, o satarka, ele já diz nele mesmo, vem de uma intuição. E essa intuição vem dessa mente superior. Claro, a Porque não intuição tem vem como. do campo mental abstrato. Sim. Não tem como. Mas para isso a pessoa precisa saber o que é o campo mental abstrato. E não é o Leandro Carnal que vai falar para você isso. Não, ele não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Ele estudou Shakespeare. E as questões filosóficas relacionadas com aquilo. É louvável, é legal, tudo, mas ainda é um nível limitado. Que vai fazer com que você permaneça naquela camada. Sim, e para acabar o medo, você precisa dar um pulinho a mais. Dar um pulinho além da mente. Além da mente, claro. A mente comum. Além da mente comum. Do intelecto. Sim. Você tem que dar um pulinho para esse lugar onde o raciocínio é intuitivo. É intuitivo. Só que para você ir para o lugar de raciocínio intuitivo, você precisa sair da mente concreta. E aí vem o yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga de verdade, não é yoga de pose. Não é asana. Não é asana. É o yoga de verdade. Aí sim, né? Agora, isso é conhecido há milênios. O problema é que nós vivemos num retorno do obscurantismo faz 100 anos. A Revolução Industrial percebeu que só conseguiria dar certo, ela e suas indústrias, se as pessoas fossem mantidas dentro de um cativeiro de obscurantismo. Claro. Então ela forjou essa estrutura racional que a gente vive hoje em dia. Isso é uma questão de dominação cultural, de um racionalismo que vem da Revolução Industrial. Revolução Industrial, Banco Morgan, Rothschild, Rockefeller, toda essa estrutura bolou o plano de atuação que a mente hoje em dia ocupa. Então, hoje em dia, nós temos uma mente que foi forjada por instituições econômicas que pensavam assim, eles precisam pensar desse jeito, porque só eles pensando dessa forma é que nós vamos manter o nosso império. E eles pagaram tudo, têm pago tudo até hoje. Claro. Então a gente vê isso aí pós-Revolução Industrial. O Banco dos Rothschild é pré-Revolução Industrial. Aí as pessoas pensam assim, por que eles não estão na revista Forbes? Meu Deus do céu, quando eu ouço esse tipo de coisa, na revista Forbes não tem nem os árabes donos do petróleo, ok? Então essas revistas todas são falsas. Essas listagens de bilionários são falsos. Tudo isso é falso, né? Tudo manipulado. Tudo manipulado. A informação que vem por esses meios é absolutamente manipulada. Então, o problema todo é que as pessoas, elas credibilizam muito a mídia. É impressionante. Sim. É como se fosse um deus. Um deus. Tem gente que acredita na Rede Globo. Pois é. A mídia é Deus. Sim, claro. Porque ela foi colocando mensagens subliminares desde quando você assistia os desenhos da Disney.
Desde quando você era criança e você assistia os desenhos da Disney, o seu cérebro já foi formatado a receber esse padrão de informação como sendo verdade. Se nós formos pesquisar as informações subliminares dos desenhos da Disney, é uma coisa horrorosa. Sim. E as crianças todas que têm hoje em dia 40 anos, cresceram assistindo o desenho da Disney. Hoje em dia eu sei disso, mas quando eu era criança eu não sabia. Lógico. E como fica? Né? Então nós temos que reformar muita coisa dentro da gente. Acho que a primeira coisa é você desligar a mídia, né? Parar de ter esses inputs. E realmente, humildemente, buscar esse conhecimento superior. Ou através de uma escola, ou através de livros reais, antigos. Sim. Para que você possa entender o que é essa mente superior e, com isso, você conseguir diminuir ou cessar o medo. Sim, a questão toda é essa. Se eu tivesse que dar uma dica agora para quem está ouvindo, eu daria a seguinte dica. Assuma que você não sabe nada. É a melhor coisa. Primeira coisa, assume que você não sabe nada. Assuma que tudo que você aprendeu fez parte de um código de conhecimentos determinados por um conjunto de pessoas que queriam manter o poder. E por isso elas criaram um sistema de raciocínio que fez com que você permanecesse num cativeiro de pensamento. No obscurantismo. No obscurantismo. Então perceba que nós temos que reformar intimamente todos os nossos padrões, todo o nosso sistema de crenças.